Oi, meus amores. Hoje eu vim falar como eu me tornei fluente em inglês, sem viajar para fora, sem curso de línguas e depois de adulta. Yes, that's true. I actually started to learn when I was around 15 years old and I started to practice in my house. I started to look for materials of band series that I liked, that I enjoyed, and I had a goal. O processo de se tornar fluente numa língua é um processo particular. É um processo que cada um tem o seu tempo. Mas hoje eu trouxe alguns detalhes do meu próprio processo de aprendizado que pode ajudar vocês. Eu ainda me considero uma aprendiz, mesmo que hoje eu seja professora formada com mestrado em linguística, porque a língua nós estamos eternamente aprendendo ela, seja ela a nossa língua materna ou a nossa língua estrangeira. Primeiro, a gente precisa ter boas motivações, porque eu não vou dizer que é um processo que é sempre fácil, não. Tem alguns momentos que você vai perceber uma maior facilidade, tem alguma habilidade que você vai desenvolver. Quando eu comecei a estudar inglês, lá quando eu tinha 15 anos, eu não comecei a estudar inglês. Eu comecei a consumir coisas em inglês. Então, por isso que eu conto daí o início do meu processo. Porém, para estudar realmente de fato, para aprender a língua, eu considero que foi ali por volta dos meus 18 anos. Eu tive uma fase que tudo da Inglaterra me interessava quando eu era adolescente. Então, eu achava que um dia eu iria viajar para a Inglaterra, que eu iria morar na Inglaterra. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu comecei a consumir bandas como McFly, séries como Skins, a versão da Inglaterra. E eu achava tudo lindo. E realmente nesse momento do tempo, ali por volta de 2010, 2011, realmente estava na moda você gostar desses países estrangeiros. Hoje em dia, eu já não tenho mais esse interesse tamanho por tudo que é produzido pela Inglaterra, mas eu ainda consigo manter atualizada. Então, a primeira meta que eu tive, que me fez começar a aprender, foi a meta de sair do Brasil, para conviver com outras culturas. Eu sempre gostei de conversar, eu conversava com estrangeiros através do site, eu acredito que se fale Omegle, mas aqui no Brasil a gente chama de Omegle, que também era muito famoso lá nessa época. Eu escutava muitas músicas, lia as letras, cantava, eu sempre gostei de cantar, aproveitava para cantar as músicas em inglês. Então esse foi o meu ponto de partida, esse foi o meu gatilho para adquirir a língua. Mas ao passar dos tempos, eu fui ficando mais velha, fui vendo que não era tão fácil assim você ir morar na Inglaterra. Eu fui percebendo que eu venho de uma família em que a gente, como pode se dizer, não é uma família afortunada, não é uma família com umas condições que você vai viajar para Disney nas férias. Para os meus pais, eles olhavam para mim e eles achavam, cara, essa criança tá viajando e deixa ela ter os sonhos dela, mas ela também não pode achar que vai poder fazer isso, né? Então, era algo inimaginável, sair do país era algo inimaginável. Bom, aí o tempo passou, eu continuei tendo uma grande paixão, né, pela língua inglesa, e eu fui observando sotaques, eu fui percebendo que eu conseguia distinguir os sotaques, algo que eu acho muito legal até hoje, quando eu escuto o sotaque australiano ou o sotaque britânico com o sotaque americano, são sotaques diferentes. Eu continuei gostando da língua e agora eu fui vendo a língua como uma oportunidade de trabalho, né? Passou-se uns 3 anos. Quando eu completei 18 anos, eu passei no vestibular, né? Então eu entrei para letras em inglês. E daí foi onde o meu mundo mais se expandiu, porque eu tive contato com pessoas que também estavam ali no processo do aprendizado, mas eu compreendi no curso de letras em inglês que
O inglês ele não era somente ali dos países que falam, que tem a língua realmente do inglês, que na verdade existem muitos outros países que consomem coisas em inglês e que se comunicam pelo inglês. E eu descobri que o inglês é a língua franca, que é a língua que você utiliza para negócios, viagens, internacionalmente. Então eu percebi que saber essa língua iria me trazer muitos benefícios e realmente trouxe. Eu percebi que o inglês ele poderia me trazer outras possibilidades de vida, de aprendizado, de consumo, até mesmo sem sair do Brasil. Tá? Então, o inglês ele já se desprende desses países grandes, Estados Unidos, Austrália, Canadá, ele já se desprende e já se torna uma língua global. Então, com isso, eu me senti ainda mais motivada porque eu fui conquistando coisas através do inglês, né? Quando eu conquistei o meu primeiro trabalho, quando eu fui professora, quando eu observei outros amigos tendo outras oportunidades de emprego fora da minha cidade, fora do país. Por um acaso fiquei obcecada nessa língua e levei essa língua para minha vida e hoje eu digo que o inglês transformou a minha vida, ajudou a fazer minhas pesquisas de mestrado, de TCC, porque quando você pesquisa uma coisa no Google, em português, ele vai te dar um determinado número de assuntos, de artigos. Mas se você pesquisa esse mesmo tópico em inglês, você vai ter uma chuva de artigos para você pesquisar ali, para você colocar nos seus estudos, para você se manter realmente informado do mundo, com jornais, com notícias internacionais, vai poder tirar suas conclusões sem ler as traduções. Eu não sou contra dublagem e tradução. O trabalho dos brasileiros que fazem a tradução e a dublagem do Brasil, eles são incríveis. Isso porque eu já vi traduções e dublagens de outros lugares e realmente a do Brasil é a melhor. Então, saber o inglês no Brasil também vale a pena, também é importante, principalmente na sua fase adulta da vida. Porque quando você é adolescente, você conhece um amigo ou outro, porque eu conheci amigos também, um amigo ou outro online, mas quando você é adulto, isso passa a ser um plus no seu currículo e uma oportunidade de você exercer sua profissão em qualquer lugar do mundo. E tendo todo esse histórico do inglês na minha vida, eu vou tirar para vocês alguns pontos que eu consegui perceber que ajudam realmente, que auxiliam aí dos meus acertos enquanto aprendiz de inglês. Primeiro é que a imersão deve vir em primeiro lugar. Você não precisa iniciar os seus estudos pela gramática. Ela é uma mão na roda, é necessária, mas o primeiro que você tem que fazer é colocar o inglês na sua vida, no seu dia a dia. O ponto é, você tem que começar, você tem que ser ativo. O aprendizado de uma língua, ele é ativo, ele não é passivo. Ele tem momentos que você precisa ficar ali no passivo, como no ouvir, no prestar atenção nos detalhes, mas ele é muito mais ativo, ele tem que ver bem mais de você. Mais uma vez, eu já falei no vídeo anterior, você assistir séries e filmes legendados, no mínimo, legendados em português. Depois você passa para a legenda em inglês e aí depois você passa para o sem legendas. E você pode fazer isso com o mesmo filme. Gostou muito do filme? Vai repetir? Então, agora eu vou assistir ele então sem legendas e com o áudio original. Isso já ajuda muito para a gente praticar fora de um local de estudo. E a terceira é se atente aos sotaques. Note quando um filme for produzido nos Estados Unidos ou quando um filme for produzido na Índia, mas é falado em inglês, você vai notar os sotaques. É uma coisa interessante de se ater também para quando você for se comunicar com as pessoas ao redor do mundo, sem que isso se torne algo chato. Mas que seja algo de interesse seu, uma curiosidade sua de perceber essas pequenas mudanças no sotaque. A fluência vem com o uso, e para isso você precisa se tornar um estudante, um aprendiz
ativo. Bom, pessoal, e é isso. Essas são as dicas que eu me lembro agora. Se eu me lembrar de mais coisas, a gente faz um outro vídeo. Se tiverem alguma dúvida sobre algo que eu citei, pode colocar aqui nos comentários. E a gente se vê.